Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Direito da Sua Família. É onde a gente estabelece uma comunicação um pouquinho mais aprofundada e ao mesmo tempo também descomplicando o seu direito. Esse é o nosso objetivo. É bater um papo com você falando a respeito de temas que são relevantes, que são importantes, mas de uma maneira que você consiga entender sem aquele juridiquês chato que a gente tenta se afastar. Bom, primeiramente, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe, é muito importante para que a gente se estimule cada vez mais a produzir conteúdo de valor para você. Bom, vamos lá. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui é a respeito do percentual de pensão. Existe um mito dos 30%, ou isso é uma realidade? Como conseguir, isso é muito importante, como conseguir o melhor valor de pensão para o seu filho. Então, a gente tem, nosso trabalho diário, a gente tem visto cada vez mais quais são os detalhezinhos, o que faz diferença na hora do juiz julgar aquele nosso pedido de uma pensão um pouco mais elevada, né? Inicialmente, é importante que você tenha na sua cabeça que a pensão ela observa necessariamente a dois requisitos básicos: a capacidade de pagamento do alimentante e a necessidade da criança. Isso explica por que pessoas que têm salários muito altos não pagam um valor proporcional como um trabalhador que ganha pouco. Vamos combinar que é o seguinte: se a pessoa ganha R$1 milhão por mês, ela não vai pagar 30% para o filho. Isso porque existe aí aquela falta de um dos requisitos, que é a necessidade. Embora haja capacidade de pagamento, a falta da necessidade reduz esse valor. E aproveitando esse gancho, o que eu quero dizer para você é que você precisa de provas. Isso, essa palavrinha. Porque os advogados, num processo judicial, nós somos contadores de histórias. Só que a nossa história precisa ser uma história fidedigna, real. E o que dá essa realidade, o ar, né, de verdade para aquilo que a gente fala, são as provas que a gente produz. A necessidade da criança, ela é presumível, sim. Mas quanto mais provas nós tivermos das necessidades daquele caso específico, maiores são as chances do juiz arbitrar um valor mais justo, né? Melhor. E a gente precisa também que vocês entendam o seguinte: não é necessariamente dividido em partes iguais os custos que a criança tem. Isso porque a lei diz que quem ganha mais tem que participar com mais. Sem dizer que quem costuma ficar com a criança, normalmente a mãe, acaba tendo ali todo o trabalho, toda a mão de obra, né? E vamos combinar que não é fácil. Ter filhos de fato não é fácil. Então, por isso que é importante que uma ação de fixação de pensão seja bem elaborada, baseada em provas. Então, o que é isso, Guaraci? Bom, fala pra mim o que eu preciso fazer. Bora lá. É o seguinte, você precisa elaborar uma tabelinha. Isso, ajudar o seu advogado a provar o direito do seu filho. Como? Com essa tabelinha. Ali prevendo os gastos dessa criança. Se precisa ou não de período escolar, se ali a criança precisa de escola paga ou não, se ela precisa de remédio específico, se ela tem um tratamento que ela precisa passar ou não, plano de saúde ou não. Tudo isso de acordo com a capacidade e o nível de vida da família. Então, tem que ser bem elaborado, babá, gente, é tudo, roupas, fralda, leite específico. Às vezes a criança tem uma intolerância, precisa de um leite específico, né? Então, tudo isso são os pormenores, os detalhes daquele caso, que vai ajudar o juiz a determinar o valor maior. Dia desses, aqui no escritório, apareceu uma mãe que só de leite a criança gastava no mês R$800. Então, assim, é preciso de provas para que a gente possa mostrar para o juiz que aquela criança tem uma necessidade diferente, eventualmente, dos demais filhos. Porque o genitor, ele pode ter outros filhos e alegar, não, tem que ter uma equiparação, né, justiça. Só que
Não é sempre assim. Bom, então eu falei para você que você precisa juntar provas, precisa trazer ali para o processo a verdade do seu caso, a necessidade da sua criança, para que aí sim o juiz fixar um valor maior. E vamos falar de percentual agora. Bom, saiba que existe na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa botar um patamar mínimo para as pensões. E tem uma ressalva que o juiz vai adequar ao caso concreto. Na verdade, isso aí não vai surtir tanto efeito assim, né? Por quê? Porque o juiz sempre adequa de fato, ele faz isso mediante as provas, por isso que é super importante. Bom, mas tem um mito dos 30%. Todo mundo acha, chega aqui, doutor, eu quero 30%. Calma lá, muito devagar. O que a gente precisa saber é se tem capacidade de pagamento e se tem necessidade. Então, uma vez provada a necessidade, vamos para outro requisito, que é justamente a capacidade de pagamento. E nesta capacidade de pagamento, nós vamos analisar a vida do pai. Isso, do pai ou da mãe, né, de quem vai pagar, do alimentante, daquele que vai ter a obrigação de prestar esses alimentos através de dinheiro. Isso. Então, analisando a capacidade, é que o juiz determina ali esse percentual. Muito importante também falar dos autônomos. Porque como normalmente são fixadas as pensões dos autônomos? Vamos combinar que muitas vezes o autônomo tem uma condição de vida muito melhor do que um assalariado. E por quê? Porque ele tem liberdade e, de acordo com a capacidade que ele tem de gerar negócios, ele tem mais lucro ou menos lucro. Esse pessoal, eles também têm uma carência, né? É muito difícil de provar, assim. O que chega pra gente aqui no escritório é gente com dificuldade de provar a capacidade do pai. E aí tem que ficar atento. Atento em rede social, ficar atento no que ele tem de bens, né? Porque viagens, tudo isso vai provar que ele tem um nível de vida que dá para o juiz fixar um valor interessante. Dia desses, uma pessoa veio até o escritório com o filho recebe um salário mínimo e o pai é fazendeiro. Fazendeiro de soja, que ganha muito dinheiro. Então, assim, precisa ter uma adequação através das provas. A gente aqui no escritório faz uma varredura na vida do cidadão. Apesar de que tem alguns casos que eles escondem bem, porque são bem orientados. Mas tem formas de pegar, tá? É muito importante que você tenha um bom advogado, alguém dedicado, especialista, para que possa te ajudar a alcançar o direito do seu filho, porque tem gente que foge bastante. Bom, eu espero que tenha sido proveitoso. De novo, peço a sua ajuda para que se inscreva no nosso canal. A gente está se esforçando ao máximo para produzir conteúdo de valor. Se tiver dúvida, bota nos comentários. Se tiver algum tema que você acha interessante que a gente aborde aqui dentro desse universo do direito de família, conte conosco, manda uma mensagem que a gente faz questão de responder.